Bem-vinda, bem-vindo ao Histórias da Alma, um espaço onde escutamos o que foi silenciado e tocamos a verdade que liberta. Eu sou a Susana de Oliveira e neste lugar damos voz à alma, ao amor e à cura. Se sentes que há algo por trás da tua história que quer ser escutado, este espaço é para ti. Hoje quero dedicar este episódio a todas as pessoas que em algum momento da sua vida carregaram feridas da infância ou ainda carregam situações da sua infância. A ti que foste traída, traído, ignorado, humilhado, criticado, rejeitado, qualquer uma destas circunstâncias. A ti que cresceste a acreditar que seres tu não eras suficiente para ser amado. A ti que por trás desse sorriso que fazes já em fase adulta serve apenas para esconder as mágoas do passado, as cicatrizes que carregas. E hoje eu quero dizer-te que a minha pessoa, e como se diz nos avatares, e como se faz, eu vejo, eu honro a vida que existe em ti. Eu honro a tua história e as tuas dores. Eu vejo a coragem que tens tido para estares na vida hoje e mesmo que o passado, a tua vida tenha deixado muitas marcas, quero que saibas que existe esperança, que não estás sozinho, sozinha. Há um caminho de cura e um caminho de renascimento. E agora gostava de te convidar a ir um pouquinho lá atrás, na nossa infância, quando nós ouvimos a história do Patinho Feio. Lembras-te? Ele era um ser que tinha nascido num ambiente diferente, que foi rejeitado, que foi, de certa forma, abandonado pela sua própria família. E durante muito tempo ele foi acreditando que não tinha valor, que ser quem era nunca era suficiente para os outros. E depois, conforme o tempo foi andando, ele começou a entender que havia outros seres que voavam no céu e ele pensava, um dia também gostava de voar. Mas como sabem, os patinhos, eles não voam. E ele acreditava que também não podia voar. Só mais tarde é que entendeu que, afinal, ele era um cisne e não era um patinho feio. E então, ao contrário dos outros patinhos, sim, ele podia voar, ele tinha tantas características que o faziam diferente dos seus irmãos, daquilo que ele tinha considerado como família. E com o avançar do tempo, ele descobriu que afinal não era um pato e era um cisne. Então, ele só não estava naquilo que é considerado o lugar dele. A beleza, a dignidade e o pertencimento sempre tinham estado com ele. A sua essência sempre tinha estado a acompanhá-lo. Ele só não estava, era no lugar certo. E também acontece muitas vezes connosco, não acontece? E tal como o patinho, muitos de nós crescemos e acreditamos que não existe lugar para nós. E por acaso um dia destes alguém me contava que tinha nascido numa família e à mesa havia lugar para 4 pessoas e ela, como era a quinta, muitas vezes ela ficava de parte e almoçava ou tinha as suas refeições num lugar à parte. Provavelmente ela era um cisne. É um cisne e não um patinho. Dentro de nós existe um cisne à procura de ser encontrado, à procura do seu lugar no seio da sua família, no seio do seu sistema familiar. O que acontece muitas vezes é que só precisamos de reconhecer qual é a nossa essência. E essa essência que nós temos, muitas vezes, ela já lá está desde o início, desde que nós nascemos, só que em criança nós não damos conta dela. Ou até damos, mas depois existem influências externas que não nos deixam ser quem nós somos e depois vamos outra vez começar a fazer esse percurso ao longo da vida até voltarmos a encontrar aquilo que é a nossa essência. E depois a partir daí é como se, ok, é um recomeço, é uma nova oportunidade de viver e quando a encontramos é algo simplesmente maravilhoso. Eu já encontrei a minha. E tu? Já encontraste a tua essência? Um autor chamado Charles Whitfield escreveu um livro que é Healing the Child Within, que quer dizer curando a criança interior. E nesse livro ele diz que todos os adultos têm dentro de si aquilo que se chama uma criança. Daí o nome criança interior. Ela guarda memórias, emoções e necessidades que não foram atendidas. E agora também podemos fazer aqui um paralelismo com aquele filme das emoções. E quando nós fomos maltratados, quando nós fomos ignorados, criticados, julgados, existe uma parte de nós que congela essas emoções e que guarda lá na gaveta do fundo para que essas memórias não estejam sempre a repisar e para que elas não bloqueiem o resto da nossa vida. Então, congelamos. Mas elas existem e elas carregam a dor, o medo, a solidão, a tristeza e tantas outras emoções que nós sabemos que elas existem e o que é que nós costumamos fazer? Reprimimos, fazemos de conta que não vemos
e seguimos em frente. Só que a vida continua a acontecer e depois nós, em adultos, vamos ser chamados a olhar para aquilo que não olhámos lá na nossa infância, porque também na infância nós não tínhamos tantos recursos como temos hoje em dia. É normal. Então, de que formas é que isso aparece na nossa vida adulta? Por exemplo, quando sentimos muita ansiedade, sem sabermos de onde é que vem essa ansiedade, quando temos medo de ser amados, de nos entregarmos ao amor, quando repetimos relações de dor, é como se nós, parece que só sabemos amar se tiver dor. Porquê? Porque provavelmente lá atrás foi assim que aconteceu. Ficámos com uma representação do amor com uma associação da dor. Amar dói. Então vamos nos pôr quase que a jeito de voltar a repetir essas situações. Quando temos medo de não ser amados, quando voltamos a repetir padrões de dor, se lá atrás o amor para nós tinha uma representação, amor e dor são praticamente irmãos, acabamos por repetir isso outra vez em fase adulto. Quando nós nos sabotamos e somos os próprios inimigos, e tudo isso é uma espécie de vozinha interior da nossa criança a dizer: olha, quando é que tu vais olhar para mim? Quando é que tu me podes amar? E é verdade, só nós, os adultos, porque provavelmente os nossos pais já nem estão cá, ou mesmo que estejam, as únicas pessoas que são responsáveis por cuidar da sua criança interior somos nós, os adultos. Cada um cuida da sua criança. E acredita que quando te disponibilizares, se ainda não o fizeste, vai ser um caminho muito interessante de volta a ti mesmo, de reencontro e de cura. Prometo. Porque essa criança provavelmente está à espera de ser vista, de ser amada, de ter colinho e de te acompanhar também na tua vida. Fazerem coisas os dois juntos, as duas juntas, fazes por ti e por ela. Se ela antes não teve a oportunidade, agora está mais do que na hora de lhe dares essa oportunidade. Está mais do que na hora de viverem experiências encantadoras em conjunto. Mas indo um pouquinho mais fundo e sabendo que nós fomos crianças, mas os nossos pais também foram crianças. E provavelmente, naquela altura, eles também não tiveram tanta atenção dos pais deles, não houve tanto colinho, nem tanto mimo, nem havia o amo-te. Um pouquinho daquilo que nós às vezes nesta geração nos queixamos, então na geração dos nossos pais acham que era diferente. Não era. Era talvez ainda com menos manifestação amorosa. O amor era manifestado de outras formas. Provavelmente ter comida na mesa, comprar uns sapatos novos era outra manifestação de amor. Poderem passar um dia, uma hora fora de casa, num ambiente agradável. Todas as famílias têm as suas histórias, tiveram os seus processos. E embora muitos de nós hoje em dia já conseguimos dar algo que não recebemos, provavelmente os nossos pais e os nossos avós não souberam fazer isso, não souberam dar esse amor que eles também nunca tinham recebido. Provavelmente desde 9, 10 anos começaram a ser pré-adolescentes, a ser adultos, praticamente a ter que cuidar dos irmãos mais novos, ou tinham que fazer tarefas que não eram apropriadas para crianças. Também não puderam ser crianças e receber esse amor que hoje em dia nós damos aos nossos filhos. E agora há algo tão bonito, através das constelações sistémicas, dizemos que quando curamos em nós, também acabamos por curar as gerações antigas e as gerações descendentes. Por isso eu costumo também dizer que quando curamos em nós, todos à nossa volta vão sentir e acabamos por replicar isso e curamos o mundo. E por isso, se nós olharmos para dentro, para a nossa criança interior, adivinha, é um ato de amor para connosco mesmos, em primeiro lugar, e depois que se replica por várias gerações. E claro que tudo aquilo que aconteceu no passado nós não conseguimos mudar, faz parte do passado. É honrando, aceitando que tudo foi exatamente como tinha que ser. Nós não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar a forma como contamos a história, podemos mudar o significado que lhe damos e podemos mudar de que forma é que essas memórias vivem em nós e são contadas aos nossos descendentes. E este caminho maravilhoso começa quando nós deixamos de fugir da dor, olhamos para ela, porque também nas constelações nós dizemos que tudo aquilo que é rejeitado do nosso sistema, ela acaba por manifestar-se mais tarde de uma outra forma. Então, se nós rejeitamos a dor, se nós não olhamos para a dor e dizemos: ok, eu vejo-te, tu estás aqui, mas agora escolho olhar para ti com compaixão
e trazer uma nova perspectiva sobre isso. O que é que esta dor me veio ensinar? O que é que eu tenho a aprender com isto? E de que forma é que isto me pode ajudar para a minha vida, para o meu futuro, para o futuro dos meus? Então, também nesta continuação, nós podemos olhar para a nossa criança interior e dizer-lhe: eu vejo-te, eu vejo a tua dor, mas agora eu já estou aqui e sabes, eu não te vou abandonar. E conforme vamos fazendo este trabalho, um trabalho depois mais profundo, vamos sentindo mudanças em nós, vamos começando a sentir essa transformação que acontece de dentro para fora. E uma ótima notícia é que nós adultos vamos recuperando essa alegria, essa forma livre, leve de viver da criança. Sentimos-nos com mais criatividade, com mais amor próprio, uma paz interior também, e tudo começa a fluir. E é mesmo verdade, porque eu já passei por isso. E agora, se puderes, fecha os olhos e imagina-te uma criança, 5, 7, 9 anos, e olha para essa criança. Talvez ela esteja triste, assustada ou sozinha. Aproxima-te com ternura, com pezinhos de lã. Abaixa-te ao nível dela e diz-lhe com a tua voz interior, com a tua voz carinhosa: eu vejo-te. Eu vejo a tua dor. Mas agora já não estás só. Eu estou aqui para ti. Eu prometo cuidar de ti, dar-te colo, proteger-te. Tu és amada, amado. Eu amo-te. E agora respira fundo e deixa que a tua criança receba estas palavras tuas. E permite que ela sorria para ti como talvez não o faças já há algum tempo. Aos poucos voltas até aqui e gostava de te deixar aqui uma mensagem final. A tua dor, ela não define quem tu és. Tu não és aquilo que te aconteceu. Dentro de ti vive um ser belo, humano e merece tudo de bom que existe na vida. Mesmo que tu penses o contrário. Tu mereces amor. Tu mereces amar, tu mereces ser amado. Curar a criança interior é dar-lhe aquilo que sempre mereceu. Amor, presença, liberdade, pertencimento e tantas outras coisas boas. É isso. Espero que este episódio seja uma semente de esperança e que cada passo que tu fores dando em direção à cura, estejas também a libertar quem veio antes de ti e abrir caminho para aqueles que virão depois. E obrigada por teres partilhado este momento comigo. Se este episódio ressoou contigo, partilha-o com alguém que também precise de recordar que há esperança. E se desejares aprofundar esta caminhada, podes ouvir as minhas meditações guiadas sobre a criança interior ou explorar os programas que criei para apoiar-te neste caminho de transformação. Até ao próximo episódio. Sou a Susana de Oliveira. Beijinhos no teu coração.